E aí, gente boa? Bom dia, bom dia. Eu quero estar falando com vocês hoje a respeito do profeta Samuel. Samuel era um aprendiz. Samuel, ele era um dos jovens que acompanhavam o sumo sacerdote Eli. E a Bíblia fala claramente acerca de Samuel, quando diz lá em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, o profeta Samuel, o ministério dele, ele era um jovem que crescia agradando ao Senhor, e não somente o Senhor, mas ele crescia agradando aos homens. Ele era um profeta, um aprendiz ali no caso, em que ele se exercia em ser uma pessoa que tinha trânsito, tanto com Deus quanto com os homens. E é interessante isso porque em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 21, Paulo vai dizer: zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Em Lucas 2,52, fala acerca de Jesus que ele crescia em estatura, graça e conhecimento, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então Jesus, ele crescia na graça. Havia graça sobre Jesus, tanto diante de Deus, como também diante dos homens. Havia zelo pela honestidade, zelo pelo que é correto, zelo pelo que é sincero, zelo pelo que é justo, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. E esse trânsito sincero, esse trânsito que é honesto, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, Samuel aprendeu a viver assim. Samuel passou a sua infância e a sua juventude ministrando diante do Senhor. E Samuel aprendeu a ser honesto, aprendeu a ter graça, ele aprendeu a ser alguém que tanto Deus como os homens, ao olhar para ele, não viam como uma pessoa chata, uma pessoa sem graça, uma pessoa que não é de boa companhia. Não. Assim como Davi, as pessoas viam graça nele. Assim também como Jesus, tanto ricos como pobres, e de diversas etnias acharam graça em Jesus. Samuel também, ele era tido com grande estima aonde ele passava. E eu percebo que tem muitas pessoas que têm até um chamado, que têm até um propósito, que até ministra perante o Senhor. Mas mesmo assim, eles não têm essa graça diante dos homens. São pessoas oricundas, pessoas que os homens não têm tanto prazer em estar perto delas. São pessoas que muitas das vezes a gente reconhece até que existe uma sabedoria, reconhece até que existe um conhecimento, reconhece até que existe algo de valor e virtuoso naquela pessoa. Mas ela não tem aquela graça de conquisticar as pessoas. Ela não tem aquele carisma, não tem aquele jeito de que as pessoas olhem para ela e sintam prazer em estar perto dela. Veja, por exemplo, João Batista. João Batista, mesmo com aquela pregação dura, chamando as pessoas de raça de víbora, isso não o impedia de ter uma graça diante dos homens. Acumulava-se multidões de pessoas para poder ouvir a pregação de João Batista. Então você percebe que não é o que você ensina muitas das vezes, é o espírito pelo qual você fala, é pelo espírito. Então, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa
que não trabalha com a maneira de se comportar adequadamente, com amor, com carinho, com atenção com os outros, sempre olhando para você como aquele general de cara amarrada, sempre truculento, a única coisa que você vai adquirir aí é medo, ao invés de respeito. Tem muitas pessoas que se enganam, achando que é o muito falar, que é o muito conhecer, que a gente está fazendo a vontade de Deus. E se você observar, Samuel, mesmo ele tendo todas essas características, no capítulo 3 de 1 Samuel, ele precisou, ouvir a voz de Deus atentamente, melhor, porque naquele tempo a voz do Senhor era algo de muita valia, porque não havia esses tipos de visões manifestas naquela época. Então o que Samuel ouviu foi algo grandioso. E para você perceber, mesmo com todas essas características, ele ainda precisou ouvir a voz de Deus. E agora você imagina quem não faz o que é agradável ao Senhor. Está lá Deus falando, Samuel, Samuel, você me chamou, Eli? E não era ele, era Deus. Até Samuel se confundiu. Mas claro, ele era um aprendiz, ele estava ali aprendendo. E todos nós, como aprendizes de Deus, precisamos aprender a ser como Samuel, submisso. Submisso a Eli. Você vê que ele ouve 2 vezes a voz. E Eli teve o discernimento, de pensar que era Deus, E ele foi lá. Você me chamou? Não, não fui eu. Você me chamou? Se ele chamasse 10 vezes, ele ia 10 vezes. Então você veja que homem que reconhece a autoridade. Isso é agradável diante de Deus. Isto é agradável diante de Deus. E você percebe que mesmo ele tendo esse perfil de ser alguém agradável, carismático, que se achasse graça nele, tinha trânsito em tudo quanto é lugar, assim como foi Daniel, ele ainda precisou aprender a ouvir a voz de Deus. Ele ainda precisou se adaptar ainda mais à voz daquele a quem ele servia. Então não é uma tarefa que requer muito trabalho. Não. O que importa é a gente decidir ser assim. Decidir ser maleável, ser presente, ser disponível, ser amável. Se nós começarmos a nos comportar assim diante das pessoas, o resultado é que as pessoas acharão graça em nós. Mesmo que você ensine alguma coisa que seja até à primeira vista assustador, uma novidade para as pessoas, justamente por você ter esse perfil, elas não vão te discriminar, pelo menos elas vão ouvir você. Então faça valer isso. Não seja como alguém que só quer saber condenar, criticar, falar mal. Não, para com isso. Esse tipo de comportamento não leva ninguém a lugar algum, senão a desconfiança, a insensatez, senão a ser alguém chato, ser uma pessoa que ninguém quer estar perto. Comece a olhar as pessoas de modo diferente. Tem gente que confunde, e esse é um outro lado perigoso também. Tem gente que pensa que pessoas tímidas, que tem gente que é tímida, eles acabam confundindo timidez com orgulho, e não é. Às vezes a pessoa é tímida, eu já vi pessoas tímidas, já conversei com pessoas tímidas, que num primeiro momento parecia que eram pessoas presunçosas, orgulhosas, não queriam falar com ninguém. Foi só chegar para conversar, nossa, uma simpatia de pessoa. Então também tem esse lado, Existem pessoas que são tímidas, mas depois que se abre a conversa, aí você tem que ser agradável. Então que você cresça na graça,
que você cresça no conhecimento, que você cresça na sabedoria, que você seja como Daniel, que você seja como José, que você seja como Samuel, que você seja como Jesus, uma pessoa carismática, amável, que as pessoas tenham acesso a você. Claro, cada um tem o seu perfil, mas não seja alguém tão fechado a ponto de você também negar o amor a outra pessoa, a ponto de você negar o constranger o outro pelo amor, conquistar o outro pelo amor. Doe amor por intermédio da sua graça. Fique com essa palavra em nome de Jesus.